bom dia a todas as pessoas presentes, aqueles que nos acompanham no YouTube. Queria primeiro saudar a Maria Luísa. Quando as pessoas ficam emocionadas assim, é porque fizeram uma coisa de coração. Então, parabéns, né, em seu nome, parabenizar já a todos que escreveram algum artigo e também todos os organizadores do livro. Ao contrário do Bessa, meu apetite a risco não é tão alto, eu não vou citar os nomes, Bessa, tá? Mas parabenizo aí na pessoa da Maria Luísa, todos que se dedicaram um tempinho para escrever um livro que é tão importante. Quando a gente volta para um lugar que a gente tem a consciência limpa, tranquila, que a gente deu o seu melhor, a gente se sente muito bem, né? E é assim que eu estou me sentindo aqui hoje, né? Voltar ao Bloco K, onde eu fui tão feliz durante 3 anos. Não pelo prédio, porque é quase igual, né? Quase todos da Esplanada são iguais, mas pelas pessoas, né, que estiveram comigo, não apenas relacionados à Rede GIRC, mas todos aqueles colegas e que muitos deles acabaram se tornando amigos neste Bloco K, né, naquele MP, antigo Ministério do Planejamento, como era a sigla. Então é um momento de muita felicidade. Te agradeço muito, Bessa, por ter lembrado do meu nome para estar aqui hoje. Mas vamos lá, né? Tem como colocar, por favor, a minha apresentação? A ideia aqui, pessoal, é fazer algo bem objetivo, porque o evento é para comemorar os 7 anos da Rede GIRC e os 7 anos da UNAMEC, o lançamento do livro. Então, não é para a parte de integridade aqui, não é a principal, mas me pediram para dar algumas palavrinhas em relação ao tema. E o que eu pensei, né, em trazer aqui para vocês, de forma, como eu falei, bem objetiva, mas antes eu preciso, o Bessa já fez um histórico sensacional, eu não faria melhor, mas eu preciso só relembrar daquele dia 29 de agosto, né, Camila, né, Andréia, né, Fernando, e aqui eu falei que eu não ia citar nomes, mas eu acho que no caso da minha equipe, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre cultura, sobre liderança, e isso tem tudo a ver com aquilo que a gente construiu. Eu posso falar que a gente conseguiu construir aquela equipe da SCI, uma equipe pequena, né? Então eu tenho que lembrar de outros nomes também aqui, né? Como o próprio Alexandre, Daci, Ilana, a Ju, né? E acho que eu não esqueci ninguém, mas aquilo ali foi realmente um embrião para algo que você, Bessa, você, Carol, Walter, Leonel está ali na foto também, né? A gente não pode deixar de citar. Vocês tocaram tão melhor ainda depois da minha ida lá para Minas Gerais, que já está fazendo quase 6 anos, né, que eu voltei a ser mineiro, mas a Rede GIRC tem acompanhado, mesmo que de forma online. Ela é outra rede, né? A gente pensou em algo lá atrás, com todos os méritos, claro, não é uma falsa modéstia, mas vocês realmente conseguiram transformar isso em algo ainda muito mais relevante para a administração. Então, fica aqui registrar os meus parabéns. Mas então, ali tem algumas pessoas que estavam aqui, nesse caso não vou citar nomes, mas ali a gente tinha uma ideia, né? Uma ideia de 0 competição, 100% colaboração. A gente estava começando a construir todas essas letrinhas, né, que depois acabaram virando normativos, lei. Hoje, até lei na licitação já busca muita coisa do que a gente tinha ainda de forma embrionária naquela época, e com certeza essas 50 edições acabaram ajudando sim a melhorar a administração pública. Não tem nenhum problema em falar isso, né, e que espero, né, que a gente comemore, né, a 100ª edição e por aí vai. Bom, mas queria começar aqui as minhas breves palavras trazendo duas situações bem semelhantes, uma delas bem recente, o Vini vai gostar porque é de futebol, né, um vídeo de um lance do Vargas, que é um atacante chileno. Está na memória de vocês aí, porque isso não tem nem um mês, uma eliminatória da Copa do Mundo, tá? Aqui o replay, para aqueles que não viram, né, o goleiro ali se machuca e, claro, o juiz não apita falta, porque não foi, mas o Vargas, que é inclusive do melhor time do Brasil, o Galo, né, que eu tenho certeza que vocês... Não é uma boa semana para eu fazer esse tipo de piada, né, porque os flamenguistas já me olharam assim... Tem certeza? Que cara corajoso. Mas domingo está aí, né, pessoal? A gente acredita. Mas, tirando isso, pessoal, foi uma decisão, né, de um indivíduo, um comportamento de um indivíduo que ele tomou. E esse já é mais antigo. Quem já viu palestra minha possivelmente já viu esse vídeo, né?
É um campeonato também, claro, não é uma Copa do Mundo, mas para aquelas pessoas que estavam ali é algo bastante importante, relevante. Uma situação semelhante, um adversário acabou se lesionando, outra decisão, né? Ele acaba tomando ali a decisão de não aproveitar daquele momento de falha, né, do seu companheiro de profissão e acaba mandando a bola para a lateral. E aí isso me fez relembrar, né, uma história que todos vocês conhecem, né, daquele velho índio que, conversando com seu neto, fala, olha, todos nós temos, e isso vale para a gente, né, todos nós temos 2 lobos dentro de nós, um lobo mau, com todas as características aí, né, de um lobo negativo, e um lobo bom, né, com todas também as características de alguém ali do bem, que faz, tenta buscar ali fazer o que é correto. Né? E o neto, na sua curiosidade, pergunta para o lobo, né, pergunta para o avô, né, olha, mas qual que vence, né, já que a gente tem os 2 aqui dentro? É aquele que você alimenta. Né? Será que esses indivíduos, eles estão, né, esses jogadores, no caso, estão alimentando o mesmo lobo ali, né, para tomar decisões tão díspares, tão antagônicas? Mas a gente não veio, né, falar, claro, de lobo aqui, vim falar de integridade. Quando a gente fala de integridade, a gente tem um leque de opções, né, e fiquem tranquilos, não vou falar de gestão de riscos para a integridade, porque ninguém aguenta, ao contrário do Bessa é educado, né? Estão querendo ouvir o Fontenelle, ninguém aguenta mais ouvir eu falar de gestão de riscos, muito menos para a integridade. Mas eu fiquei pensando, né, o que eu posso agregar? Já vim várias vezes aqui na Rede GIRC falar de alguns temas, e eu decidi falar hoje, novamente, rapidamente, de cultura, liderança e comunicação. Então só com isso a gente constrói um bom programa de integridade? Claro que não. A gente tem aqueles pilares que todos vocês conhecem, seja os pilares previstos na legislação, seja no código, no manual da CGU, ou se a gente vai para a esfera privada, da LEC, qualquer referencial que vocês queiram, tudo aquilo é muito importante, mas eu estou cada vez mais convicto que sem essas 3 palavrinhas a gente não consegue ter os resultados que a gente almeja desde a primeira Rede GIRC. Tá? Primeira palavrinha, então, cultura organizacional. Quando a gente fala de cultura, necessariamente a gente está falando de relacionamentos, e quando a gente fala de relacionamentos, necessariamente a gente precisa de confiança, que está ali intimamente ligada à integridade. Isso vale nas nossas relações, né, líder, liderado, né, colaborador, nossos pares, vale marido, esposa, companheiro, filhos, né? Quem tem filho aí sabe bem, né? A gente precisa confiar e eles precisam confiar na gente. E quando a gente fala para esse público, né? Aqui tenho certeza que só tem gente do setor público, o desafio fica ainda maior. Também tenho certeza que boa parte de vocês conhecem aquela pesquisa que é uma pesquisa anual, chama Edelman Trust Barometer, claro, a última edição de 2024, que ela mede o nível de confiança em 28 países, dentre eles o Brasil, entrevista, sei lá, mais de 30 mil pessoas, e quando a gente chega no nosso país, quando as pessoas respondem se elas confiam mais ou menos, né, em empresa ou setor público, a gente está com 46 pontos a menos do que as pessoas, a população em si, confiam nas empresas. Não que a confiança nas empresas também seja um suprassumo, não, tá, pessoal? Já não é tão boa. Mas quando a gente vem para o setor público, que é o que nos cabe aqui, ainda fica pior. Ou seja, o nosso desafio ainda é muito grande. E aí a gente precisa, o Bessa foi muito preciso, sempre mas numa das falas dele aqui hoje, a gente precisa parar de falar, pregar para convertido, como a gente fala, né? A gente precisa, eu gostaria muito, eu não vou fazer essa pergunta aqui porque eu já sei a resposta, mas eu gostaria muito que, se eu falasse assim, quem aqui é primeira linha ou primeira linha de defesa, estivesse mais da metade desse auditório aqui. E a gente sabe que não é assim. E não é um problema da Rede GIRC, não é um problema da União, não é um problema do Estado de Minas. Estou vendo aqui a Paty, nossa auditora interna da CGE Minas, que está cedida aqui para o governo federal. É um problema geral, pessoal. A gente acaba, quem quer nos escutar, isso a gente tem que resolver, tá? Isso aqui já fica um problema para a gente resolver. A gente fala para a gente mesmo. Então, eu tenho certeza que quando eu acabar aqui, todo mundo vai concordar com tudo, mesmo
porque o que eu vou falar aqui não inventei nada, né? É de estudos, né, sobre o tema. Mas será que o gestor sabe disso, né? Ou pelo menos ele, às vezes, quer saber sobre isso, né? Então, esse já é um desafio. Eu gosto, todos, né, nós que militamos nessa temática de integridade, conhecemos, né, os autores de economia, ciências comportamentais, Daniel Kahneman, etc., todas as teorias por trás. Eu gosto muito de uma que, às vezes, pelo menos a gente não vê tanto falar, né, que é a teoria da margem da manobra. Quem aqui já escutou essa teoria? Alguns estão respondendo assim. E ela diz, basicamente, uma coisa que não é inovação de agora, né? Adam Smith já falava isso muito antes de focar os seus estudos mais na parte de economia. Ela diz que todos nós queremos aumentar as nossas vantagens pessoais, todos nós, inclusive eu, tá? Mas também todos nós queremos ser vistos como boas pessoas, né? E aí, onde que entra, né, a questão da cultura, que é o primeiro tema que a gente está falando? Entra justamente na margem da manobra. Se eu estou numa organização que aceita desvios éticos, mesmo que pequenos, tá? Aqui estou vendo um grande estudioso de economia comportamental, o Daniel. Se essa organização ela aceita esses pequenos deslizes, e mais à frente a gente vai falar que tudo começa com os pequenos deslizes, grandes casos de corrupção, grandes casos de desvios éticos começam pequenos, né? Se essa organização ela aceita, se a cultura organizacional ela não está bem cuidada, a chance da gente ter desvios éticos e evoluir isso para um ato de fraude, de corrupção, ele é muito maior. Ao contrário, se a organização já se preocupou em cuidar dessa confiança, dessa cultura, o resultado tende a ser melhor. Eu tendo a comparar, olha, minha vantagem pessoal em tirar proveito de alguma coisa, o custo-benefício não vale em relação ali àquilo que as pessoas vão entender que, olha, não era a atitude esperada daquele indivíduo, do Fontinelli, da Patrícia ou de qualquer que seja. Tá? Então, por isso a gente precisa preocupar em relação à cultura. Um outro ponto, e aí já trazendo um outro autor, que aí não tem nada a ver com ciência comportamental, mas um que eu gosto bastante, e todos vocês conhecem pelo livro dele, Comece pelo Porquê, Simon Sinek, né? Tenho certeza ali que a Camila, né, que militou muito tempo nessa área de recursos humanos, né, é uma referência aí para todos nós. Ele tem um outro livro que aí é menos conhecido, mas que eu já deixo aqui a indicação, que é Líderes se servem por último. Não sei se alguém já viu. E qual que é a lógica por trás desse livro, né? A partir de vários estudos dele, principalmente com a Marinha norte-americana. Ele traz o que ele chama, né, uma teoria que ele chama de círculo da segurança, ou círculo de segurança. Tá? E a lógica por trás dessa teoria é justamente o que a gente começou falando de cultura, que é a confiança. E isso, fazendo aqui, né, uma referência muito forte ao Fernando e à Andréia, que trabalharam comigo, a gente tinha naquela equipe, tá? E aqui eu queria deixar isso registrado. A gente confiava uns nos outros e isso nos permitia entregar. A gente entregou muito aqui, eu não tenho nenhum problema de falar isso, nenhuma falsa modéstia. A gente entregou bastante. Mas por que a gente entregou bastante? A gente não precisava competir um com o outro ali dentro. Ali tinha a cooperação, ali tinha o sentimento de pertencimento, não apenas à SI, mas ao Ministério do Planejamento, e isso acabava nos dando uma tranquilidade de ir buscar entregar os nossos resultados. É isso que está por trás, quando a gente começa a estudar um pouco mais esse círculo de segurança, é o que está por trás daquelas grandes organizações que conseguem ter esses laços de confiança. Confiança, todos nós sabemos, é igual lealdade. A gente não compra uma confiança, tá? A gente consegue perceber essa confiança. Né? Então, a gente consegue, a pessoa só vai confiar no seu líder, e aí é o gancho para eu passar para o segundo ponto, a liderança, se ele realmente demonstrar que merece aquela confiança. Né? E vice-versa, eu só vou conseguir confiar ali no meu liderado depois que ele realmente demonstrar isso. Mas aí a gente entra no segundo ponto, tá? Também não quero me estender demais, que é justamente a liderança. E aqui eu gosto, né? Estou vendo os colegas ali da aeronáutica, eu vou dar um exemplo da Marinha, mas está ali dentro das forças, né? Tem uma frase que eu gosto bastante de um ex-comandante de submarino da Segunda Guerra Mundial, norte-americano, que eu sempre esqueço o nome dele, mas acho que eu vou acertar, Chester Nimitz, alguma coisa, Chester W. Nimitz. E ele fala o seguinte, né? When you are in command, command. Estou vendo, falei da Marinha, estou vendo o Marcos aqui, né?
que também não tem... Cadê o Bessa para eu fazer a mesma piada aqui? O Bessa deu uma saída. Mas também não tem jeito de ver o Marcos. Mas, when you are in command, command. Ou seja, se você está numa posição de liderar ou de comandar, comande, lidere. Qual que é o ponto, pessoal? A gente tem diversas formas da gente liderar, tá? E cada vez mais a gente vê uma sociedade ou colaboradores que não aceitam aquela liderança só pelo cargo ou pela questão do poder que ele exerce. Isso já está ultrapassado. E é por isso que a gente vê aqueles gestores que querem melhorar, e liderança, aí eu não vou lembrar a pessoa, mas que fala justamente que quando o líder parar de estudar liderança, ele já está defasado, porque a liderança tem sempre que estar estudando. Então, para que a gente consiga realmente liderar da forma como os nossos liderados querem, a gente precisa pensar um pouquinho fora dessa questão apenas de poder e autoridade. E aí me remete a uma metáfora que também tem sido utilizada em relação à liderança, que é normal que se fale, o líder ele precisa medir a temperatura da organização. E eu vou falar um caso ali recente, Paty. Não posso nem falar que é só entre nós, porque está gravado, mas não vou citar os nomes. Semana passada, conversando com uma pessoa, não é um auditor de carreira ali da CGE, mas que veio recentemente, e aí ele falou o seguinte: Fontinelli, essa abertura que você dá, todo mundo tem seu WhatsApp, e lá nós somos no órgão central, só para vocês terem uma ideia, somos 176, mas se a gente amplia isso para as controladorias setoriais e seccionais, nós somos quase 500. Todos eles têm meu WhatsApp, nem todos eles me mandam mensagem, graças a Deus, todos os dias, senão eu não ia conseguir. Mas essa proximidade com a área operacional, vamos dizer assim, isso ele falando, claro, tem seus benefícios, mas também gera alguns problemas. Então, você fica sabendo de algumas coisas que acontecem ali, ou algumas críticas em relação a algumas pessoas que as próprias pessoas não estão sabendo, ou que não levam para você, porque não querem ali, trazer problemas para você, querem resolver. E ele tem razão nesse ponto, eu nem discordo. Mas essa medição da temperatura, que a gente faz com o termômetro, ela é parte de algo muito maior numa liderança, que é você regular a temperatura de uma organização. Que aí, por isso, a foto ali do termostato e não simplesmente do termômetro. E isso, para mim, ali é essencial. Esse contato, essa proximidade, é claro que eu tenho que fazer um filtro, com tudo aquilo que chega para mim, eu não quero microgerenciar, mesmo porque eu ia ficar doido, mas essa medição de temperatura, para que eu possa regular, isso para mim é importante naquilo que eu penso em termos de liderança, tá? Mas não deixe de ser ali um desafio. Um outro ponto, quando a gente fala de liderança, é bastante normal a gente pensar em grandes líderes, o que é saudável, o que é como benchmarking, a gente estuda diversos líderes, eu particularmente gosto muito da trajetória do Michael Jordan, mas poderia trazer aqui uma série de líderes, mas a gente tem que pensar que a liderança não são só essas grandes lideranças, essas grandes posições. Talvez quase todos aqui lideram ou um estagiário, ou um colaborador, ou já lideraram, nesse momento não estão liderando, tá? Então, isso vale para qualquer tipo de hierarquia, e não só na nossa área profissional. Quando a gente chega em casa, a gente tem uma hierarquia com os nossos filhos, depois vou dar um exemplo do Dante e do Luca, para não deixar passar, mas a gente tem essa questão em termos de posicionamento, todos nós, em alguma forma, exercemos liderança em algumas pessoas ou uma quantidade grande de pessoas, e isso também vale para as pequenas coisas. Então, se eu estou lá na minha sala, eu, enquanto controlador geral, estou conversando com a Paty e com a equipe dela, lá da área do PAR, de responsabilização de pessoas jurídicas, que ela trabalhava. Aí a minha secretária me interrompe e fala: olha, o Vinícius lá do governo federal está te ligando. Aí eu viro e falo: fala com o Vinícius, fala que eu não estou, não é fala com o Vinícius, fala que eu não estou. Algo bobo, pessoal? Uma mentirinha, que a gente está contando. Mas qual que é a mensagem que eu estou passando para aquela equipe que está na minha frente? Olha, pode mentir pouquinho, tá? Se for algo que não gere tanto transtorno, o chefe está nos dizendo aí, com essa mensagem, que pode mentir um pouquinho. Por que não falar: olha, fala com o Vini que eu ligo depois, agora não posso.
continuei atingindo o meu objetivo de não interromper a minha reunião, que eu estou com a minha equipe, e passei uma mensagem que, com certeza, é melhor do que aquela que eu acabei mentindo. Né? Então, na parte de liderança, né, a gente tem que pensar um pouco nessas questões, que estão nas pequenas coisas, né, o exemplo que você dá, que, inclusive, vai fazer com que a pessoa confie, né, fazendo ali um link para o nosso primeiro ponto, e quem é responsável por manter aquele círculo de segurança que eu falei lá na teoria do Simon Sinek? É o líder. Né? Então, ele tem essa responsabilidade também. Já chegando para o final, para não cansá-los, terceiro ponto, mas não menos importante, comunicação. Né? Falei que eu ia falar do Dante e do Luca. Todas as outras, aliás, quase todas as outras fotos, pessoal, eu estou exercitando o meu novo hobby de inteligência artificial. Então, agora eu cismei que eu vou ficar bom nesse negócio. Então, eu fico lá. A maioria das fotos eu que criei, por isso que estão ruins. Né? Da próxima vez, contrate alguém que sabe fazer, mas a gente está evoluindo. Essa não, essa é uma foto real dos meninos, mas tem uma lógica, claro, não é só para exibir os meus filhos, não. Por que é importante a comunicação? Né? E aí eu não sou nenhum especialista nisso, vai mais da minha vivência, mas é importante como o destinatário recebe, né, aquela sua mensagem. Todo mundo sabe, né, que eu milito muito nessa área de gestão de riscos e isso acaba envolvendo a minha vida. Né? E aí estava num dia à noite, isso já tem alguns meses, estava num dia à noite lá em casa, fiz todas as tarefas, né? À noite é por minha conta, vamos dizer assim, os meninos, então, né, fizemos o para casa, dei banho, coloquei para dormir e ia dar uma palestra de gestão de risco no dia seguinte, e aí fui lá para o escritório, e aí o Dante veio me dar, né, o Dante é o meu mais velho, tá, pessoal? Que agora fez recentemente 8 anos, então tinha 7 anos e meio, mais ou menos. E aí ele veio e fala assim, papai, vim te dar um beijinho de boa noite, mas o que você está fazendo? Eu falei, eu tô estudando uma palestra, né, que eu vou dar amanhã. Aí ele virou para mim e falou assim, já sei, gestão de riscos. E fez uma cara, tipo, putz, só fala de gestão de riscos. Aí eu falei, gestão de risco, adivinhou. E tal, beleza. Aí ele foi dormir e tal. Só que a forma como ele falou ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, ele ainda não... E eu dou vários exemplos e tal, mas ele não pegou isso ainda, né? E ele já tem uma condição ali de pegar. Passaram-se alguns meses e tal. A gente ia tomar banho junto, já estávamos ali no banheiro, aí falei com ele, pega sua touca, por isso a foto de touca, não é do dia, claro, mesmo porque só estava eu e ele, falei, pega sua touca e vem tomar banho, que ele não ia lavar a cabeça. E aí, para pegar a touca no banheiro, ele tem que dar um pulinho, né, porque ele não alcança, então ele dá um pulinho, bate assim na mão e a touca cai e ele pega. E a hora que ele foi fazer isso, eu falei, fecha a tampa da privada, porque é do lado, assim. Até esse momento, pessoal, não era nada intencional. Eu falei, vou ensinar a gestão. Não, eu estava simplesmente sendo um pai precavido. Ele falou, você vai se cair dentro da privada, ele não vai querer usar, eu vou ter problemas, né? Então, beleza. E aí, ele tampou, a hora que ele pegou, aí deu um estalo. Eu falei, agora eu explico para ele, né, de uma forma prática, o que é gestão de riscos. Aí eu brinquei, você viu o que você fez? Ele, vi, peguei a touca. Ele, não, o que você fez antes? Você mandou eu fechar a tampa da privada. Falei, e o que é isso? Aí ele ficou olhando para mim, né? Aí eu falei, gestão de riscos. Aí dei uma risadinha. Aí ele, Aí eu falei, gestão de riscos. Então agora você já aprendeu. O que poderia ter acontecido se você não tivesse fechado a tampa? Poderia ter caído na privada. Eu falei, e o que você ia fazer? Eu não ia tomar banho com a touca. Eu falei, qual que era o objetivo? Tomar banho com a touca. Pronto, ali eu já ensinei tudo que a gente sabe de gestão de riscos em uma situação. Pessoal, juro para vocês, pelo menos quando eu estou no banho, todas as vezes que ele vai pegar a touca, né, que é o banho da noite ali, ele fecha a tampa da privada. Tá? Então, ali, pessoal, funcionou a comunicação. Tá? Algo bobo, né, algo nosso rotineiro, mas que a comunicação acabou funcionando. Mas vamos falar agora, né, de coisa mais séria. Antes de entrar num ponto importante de comunicação, que é o que a gente chama de lembretes morais, e aqui, novamente, eu vou me recorrer ali, se eu falar alguma bobagem, o Daniel me corrige, às ciências comportamentais, essas mesmas ciências comportamentais, elas também nos indicam que tudo começa pequeno. Tá? Então, eu gosto muito do exemplo do ciclista, alguns de vocês devem já conhecer, porque está num dos livros lá do Dan Ariely, que ele conta um caso, né, de um ciclista que era um ciclista de ponta, vai fazer um mestrado, quando ele volta do mestrado, ele simplesmente não consegue mais acompanhar o pelotão. Né? E aí ele vai para o médico não, prescreve um medicamento que
para aquela, né, categoria ali, que ele não era da equipe nem nada, né, da Itália e tudo, ele começa a tomar e vê depois que os colegas deles todos estavam tomando. Por isso que o pessoal estava tendo um desempenho melhor. Ok, beleza. Ele é convocado para a seleção italiana de ciclismo, e lá não pode tomar esse remédio está banido, né, e beleza. Ele descobre alguém, e aí o remédio está banido na própria Itália ali, e ele descobre alguém na China que faz essa importação. Então ele começa primeiro para fins próprios ali, para continuar tomando, porque o desempenho dele estava caindo, e depois outras pessoas ficam sabendo que ele tinha esse acesso, e ele vira um traficante de drogas internacional. Pessoal, ele começou com uma atitude individual pequena de tomar um remédio que, na época que ele começou, nem era proibido. E chegou a uma mega transgressão, né, de traficante de drogas internacional. Isso vale para qualquer situação. Tá? E como é que a gente ataca isso? Né? Já que a gente fala de gestão de risco, se a gente identificou ali um risco, a gente tem que acabar tratando ali, exercendo ações, controles para mitigá-lo. E é justamente com esses lembretes morais. Não trouxe aqui, como eu falei, né, a apresentação aqui seria bem diferente daquilo que vocês já me viram falar, mas boa parte de vocês sabem aquelas campanhas que a gente tem feito em Minas Gerais de integridade, né, de plotar elevadores, espelhos, né, falando a imagem da sua instituição vem do exemplo que você dá, né, aquilo que a gente entende como nudge, né, Daniel? Só que nem todo mundo entende aquilo. Né? Então, um pouco depois que a gente lançou a última campanha, em maio de 2023, que foi a segunda fase, né? Eu estava saindo do elevador, o elevador todo plotado, de verde, bonito e tudo, e aí encontrei uma colega de uma outra secretaria, e aí ela veio, aquela brincadeira com fundo de verdade, né? Pô, Fantinelli, você está bem de orçamento, né? Plotar isso tudo de elevador, com essas frases de efeito e tudo, deve estar, você está com um convencimento bom lá na Secom e tudo. E de cara eu entendi, por mais que ela, né, fala brincando, eu entendi que ela não percebeu a lógica daquilo. Ela realmente não comprou a ideia de que uma frase num espelho pode induzir um bom comportamento de alguém. Né? E eu poderia, né, e depois eu tenho tentado fazer isso nas minhas falas, né, dentro do governo de Minas, inserir algumas pesquisas, alguns resultados das ciências comportamentais que nos comprovam isso. Né? Então, pegando só dois aqui que são bastante conhecidos, mas pode ajudar alguém. Né? O Dan Ariely tem uma pesquisa que ele fala que ele faz o experimento e, no começo, ele pede para um grupo citar 10 livros que eles leram na faculdade, e um outro grupo ali de controle pede para que esse grupo cite os 10 mandamentos. Tá? Ninguém conseguiu lembrar os 10 mandamentos, mas a hora que ele vai verificar a fraude ocorrida naquele experimento das pessoas que tiveram que lembrar apenas dos 10 livros, mantém mais ou menos a média normal de fraude que ele já vinha constatando em outros experimentos. Quando ele vai para aquelas pessoas que tiveram que lembrar dos 10 mandamentos, a fraude é 0. Está lá no livro dele. E o outro, que é um caso até mais conhecido, que é quando as pessoas têm que ler, antes de fazer, né, esse experimento em Massachusetts, e antes de fazer aquele experimento, tem lá um caput, né, naquele experimento, dizendo que o experimento está de acordo com o código de honra das universidades. Novamente, aqueles que leram isso, 0 fraude. Aqueles que não leram, mantêm o normal. E com um detalhe ainda, essas universidades elas não têm código de honra. Tá? Então, é simplesmente um efeito ali, né, de lembrete que muda totalmente o comportamento. Então, a gente que estuda, e novamente, né, é o problema da gente falar para a gente mesmo, né, tenho certeza que todos vocês, isso eu já vi, isso eu sei que funciona, lembrete moral e tudo. Se a gente subir aqui alguns andares, no MGI ou no MPO, tá, para gestor, a gente vai ter que explicar dessa forma, porque boa parte deles não vai entender que isso tem um fundamento científico. Tá? Então, novamente, comunicação. E já chegando no final, isso vale para qualquer situação, pessoal. Tá? Essa é a primeira vez que eu mostro isso, porque eu nunca fiz isso para mostrar, mas eu achei que tinha esse gancho aqui para a gente. Tem 2 anos e meio que eu criei isso lá em casa. Os meninos tinham 3 anos e meio e 5 anos e meio. Tá? São os 10 mandamentos da nossa casa. O que eu fiz? Preguei isso na porta de trás do quarto deles, eles dormem juntos, né? E, no começo, toda noite a gente lia. Né? O Dante já lia, que ele leu rápido e tal, o outro tinha 3 anos e meio, não lia ainda. Então, o Dante lia, depois o Dante lia eu passava para o Luca, para ele ver se ele lembrava,
Em 2, 3 semanas, todos eles já tinham decorado nossos 10 mandamentos. Depois faltava o quê? Praticar. Né? Então, a gente começava, quando eles se desviavam de alguma coisa ali, né? Eu lembrava, não de número de mandamentos, que isso pouco importa. Isso aqui não está lá escrito nos nossos mandamentos, isso pode fazer, tem certeza? Né? Uma questão que quem me conhece sabe que eu acredito muito, inclusive está tatuado nas minhas costas, a questão do isso também vai passar. Né? Todo filho chega um dia frustrado em casa. Né? Essa frase me ajuda muito. Está triste? Lembra lá, isso vai passar. Né? Está feliz demais? Né? Isso também vai passar. Né? Então, é aquela lógica ali da historinha. Então, a gente pode fazer esses lembretes morais tanto de forma cotidiana, coloquial, na nossa casa, como levar, que é o enfoque aqui, claro, para a nossa vida profissional. Para fechar, pessoal, não é fácil, né? Foi falado aqui, essa nossa temática não é fácil, tem dias que são mais complicados, tem dias que a gente faz uma sensibilização com o gestor, está escrito na testa dele, não acredito em nada que você está falando. Né? Olhando no relógio, será que horas que esse mala vai parar de falar de integridade, ou gestão de riscos, ou auditoria, controles internos? Não é uma nem duas vezes, que todos nós já passamos por isso. Então, tem dias que é mais complicado. E aí, recentemente, recentemente, conversando, eu estava num desses dias, né, talvez umas 3 semanas atrás, e conversando com um amigo meu estava almoçando com outro amigo que tinha muito tempo que eu não via, aí mandou uma foto, aí brincou, estamos falando mal de você aqui. Aí eu ri e falei, manda um abraço aí para o Tadeu. Aí ele veio com essa mensagem, né, ele estava brincando, estava falando mal, aí ele veio com essa mensagem. Pior que esses dias recebi um elogio muito honesto para você. O seu José, garçom lá do banco, veio me falar que a sua palestra mudou a vida dele. E aí, pessoal, eu não conheço o seu José, que é um garçom do BDMG, tá? Eu fui dar uma palestra no lançamento do programa de integridade dele, né, sobre ética e integridade. Às vezes a gente sai, né? Aqui não, porque todo mundo milita nesse tema, mas às vezes a gente sai de uma palestra e fala assim, putz, eu acho que ninguém entendeu ou não quis entender também. E às vezes a gente conseguiu mobilizar ou sensibilizar uma pessoa, né? E aí já é válido, isso aí já nos paga. Hoje eu acordei 3h30 da manhã, porque a Azul fez o favor de cancelar meu voo de ontem. Não é porque eu não fiz gestão de riscos, tá? Mas a gente cancelou, peguei um voo em Confins, né, que é pertinho, né, Paty? Moro no Buritis, para quem não conhece BH, do outro lado da cidade, ou seja, acordei 3h30, saí 4 horas, cheguei 5 horas no aeroporto, peguei o voo das 6, vim para cá, com todo o prazer e propósito, entendeu? E essas coisas, elas nos relembram que a gente ainda tem muito o que fazer. Para não me emocionar mais, para quem me conhece, eu sou meio chorão. Parabéns de novo, Rede GIRC. Obrigado mais uma vez pelo convite.